Eu quero convidar você a pensar sobre a carta de Filemão nessa noite. Ela está lá no finzinho, depois lá de Tito, abre lá. Nós vamos ler uma parte dela, né? Ela é uma carta de um único capítulo. E eu quero, então, falar sobre esse tema hoje. Já que nós estamos no ano de amar e cuidar, um resultado de amar e cuidar é reconciliar pessoas. Tanto com Deus, quanto uns com os outros. Quero convidar você para nós lermos Filemão, do verso 1, vamos até o verso 22. Vamos acompanhar aí, você pode ler na sua Bíblia, ou então acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Amém? Meus irmãos, que carta incrível. Paulo, ele escreve cartas às igrejas, mas a Filemão ele faz algo diferente. Ele escreve uma carta a Filemão, que também era pastor de uma igreja, tinha uma igreja na sua casa, ele também cuidava de pessoas, ele vivia possivelmente na cidade de Colossos, ele foi
possivelmente alcançado pelo Evangelho, pelo próprio apóstolo Paulo. Tinha, portanto, uma dívida espiritual com Paulo. E agora, ele, cuidando de uma igreja, recebe uma carta do seu mentor, do seu conselheiro, do seu amigo, do seu líder, o apóstolo Paulo. Mas antes de falar sobre o objeto da carta, né, que é a reconciliação que ele está promovendo entre dois homens, eu queria destacar algo na vida de Filemon, que eu preciso destacar, porque tem tudo a ver com o que nós estamos ministrando aqui na Sião esse ano, ano de amar e cuidar. Eu queria que você olhasse para a sua casa, como inspirado por Filemon. A Bíblia diz que Filemon tinha uma igreja na sua casa. A sua casa era um lugar onde o Evangelho era anunciado. A sua casa era um pequeno grupo. A sua casa era um ponto de pregação, como você quiser chamar. O fato é que Paulo sabia que havia crentes, havia pessoas se reunindo na casa de Filemon. Ele fala ao irmão Timóteo, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, que era esposa dele, e Arquipo, que era filho dele, a igreja que se reúne na casa de vocês. Meus irmãos, eu desejo que a sua casa não seja apenas um lugar de refúgio, não seja apenas um lugar para você descansar, um lugar para você assistir televisão, para você, enfim, ter o teu esconderijo, mas que a sua casa seja um local também para acolher pessoas, um local onde pessoas se convertam, onde a sala da tua casa, o sofá da tua casa se torne um púlpito, que a mesa da sua casa se torne um altar, onde pessoas em torno dela ouçam o Evangelho, orem, busquem a Deus, se quebrantem, se convertam, que em volta da mesa haja salvação, que em volta da mesa haja encontro com Jesus, que em volta da mesa haja cura, haja coisas especiais, extraordinárias acontecendo em volta da mesa da sua casa, amém? Eu quero ver isso na Sião, quero ver isso na tua casa. Meus irmãos, há uma frase muito comum, muito antiga, que nós queremos resgatar e tornar essa frase viva na sua vida, que é a seguinte: cada cristão um missionário e cada casa uma igreja, amém? Não, você não ouviu isso, você não ficou alegre com isso, eu vou repetir, você não entendeu ainda. Cada cristão um missionário e cada casa uma igreja. Quem concorda com isso, diga amém. Quem quer experimentar isso na sua vida? Cada um de nós um missionário e cada casa uma extensão da igreja, um local de culto, um local de vida. Meus irmãos, o nosso sonho, a nossa visão como igreja não é ser uma igreja que se reúne apenas aqui nesse local, apenas num prédio aos domingos, não, mas uma igreja espalhada por Brasília, em muitas casas, em muitos apartamentos, em muitos locais, onde, sabe que você precisa ter? Um sofá, algumas cadeiras, um coração aberto para receber as pessoas, e uma palavra para repartir com alguém. É isso. Não tem a ver com o tamanho da casa, não tem a ver com conforto, não tem a ver com ser uma casa gigante, confortável, não. Tem a ver com ser uma casa onde pessoas são bem recebidas, onde o amor é compartilhado. E sabe, meus irmãos, eu acredito muito em pequenos grupos, acredito muito nisso. Eu vivo isso há 20 anos praticamente, sempre envolvido com um pequeno grupo. Na sala da minha casa, na minha casa, já se converteu muita gente, em grupos que nós nos encontrávamos ali, compartilhando o Evangelho. Daqui a pouco alguém dizia assim para Jesus, alguém fazia ali uma oração de entrega da sua vida, e isso foi muitas vezes. Por isso, meus irmãos, eu estou muito feliz que nós já temos aqui na igreja hoje alguns grupos,
Glória a Deus por você que já abriu a sua casa, você que é líder de um grupo, você que faz parte de um pequeno grupo. Glória a Deus pela tua vida. Continue trabalhando para isso. E o nosso esse ano é abrir novos grupos. No mês de março agora, nós vamos fazer um novo treinamento para que novos grupos sejam abertos. Talvez você que não pôde entrar no passado, vai poder entrar esse ano. Basta que você queira, basta que você se disponha, e você pode abrir a sua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Na minha experiência pastoral, meus irmãos, se tem uma tarefa na igreja que desenvolve liderança, é você liderar um pequeno grupo. Quem lidera um pequeno grupo vai desenvolver muitas habilidades. Ele vai aprender a ensinar, ele vai aprender a aconselhar, ele vai aprender a orar, vai aprender a falar em público, vai aprender a lidar com conflito, vai aprender a evangelizar, vai aprender a fazer apelo, vai aprender a fazer muita coisa. É incrível. Por isso que nós queremos ter muitos pequenos grupos aqui na Sião. O que precisa ter? Um coração disposto a abrir a sua casa, alguém disposto a repartir o seu sofá, as suas cadeiras, e receber pessoas. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Romanos 12 vai dizer que a hospitalidade é um dom espiritual, e eu queria que você orasse pedindo a Deus esse dom, o dom da hospitalidade, receber pessoas na sua casa. Romanos 12, verso 13, tem uma ordenança apostólica. O apóstolo Paulo fala o seguinte: pratiquem a hospitalidade, ou seja, é um exercício espiritual. Receber pessoas na sua casa é um exercício espiritual. Pratiquem a hospitalidade, pratiquem. Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir na sua casa, lanchar com você, conversar sobre o evangelho com você, compartilhar a tua vida, compartilhar o evangelho, compartilhar uma experiência, compartilhar a fé? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir lá? Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Quem convidou alguém nos últimos 3 meses para ir na sua casa? Pouca gente, olha só, pouca gente. Agora, eu vou tornar ainda mais difícil. Quem convidou alguém não crente para ir na sua casa nos últimos meses? Não crente, menos ainda. Gente, tem que mudar em nome de Jesus, amém? A começar por você. Na minha casa eu já convidei 2 vizinhos, já fiz churrasco para 2 vizinhos, já levamos lá os colegas de trabalho da Ana Paula, já levamos lá, tudo gente não crente, gente que nunca foi em uma igreja, mas nós estamos lá, chamando eles para conversar, nos apresentar. Lembra que eu falei para você? Antes de você ganhar alguém para Jesus, tu precisa ganhar a pessoa para você, tu precisa ganhar o direito de ser ouvido, tu precisa ganhar o coração dela, tu precisa ser alguém que tenha credibilidade. E como é que você faz isso? Convivendo, se apresentando, repartindo amor. Não pensa que você vai falar de Jesus para um desconhecido, não vai. Você vai falar para quem você conhece. Sabe quem vai te ouvir? É quem te conhece, é quem gosta de você, é quem respeita você, é quem admira você. E para isso você precisa fazer o quê? Se apresentar para as pessoas, conviver com elas, falar de si, ouvir a pessoa, amar a pessoa na prática. Sim, é muito bom reunir crentes na sua casa, claro que é, mas lembre-se que você também deve reunir pessoas não convertidas, alvos de oração, alvos do meu amor, alvos, que eu estou buscando para Jesus, que eu quero trazer de volta, que eu quero alcançar. Eles também são meus alvos. Deixa eu falar uma coisa para você também, meus irmãos. Sabe que muitas igrejas desse Brasil afora começaram, sabe aonde? Numa casa. Muitas igrejas. Lá em Porto Alegre, eu pastoreava uma igreja lá, e aí uma irmã morava numa cidade um pouquinho, meio longe, e ela começou a fazer um culto na casa dela, um pequeno grupo na casa dela. Começou a ir gente, ela começou a fazer lá semanal, o negócio foi crescendo. Daqui a pouco ela disse: pastor, na minha sala não cabe mais, já tá, não tem mais espaço.
pastor, tem um prédio vazio aqui pertinho de casa, vamos alugar aquele prédio, eu já tenho aqui já umas 30 pessoas pelo menos para ir para lá. Alugamos o prédio. Meus irmãos, hoje tem uma igreja lá em Gravataí, que começou na casa de uma pessoa chamada Alcina, que começou reunindo pessoas na sua casa, para falar de Jesus, para orar, ficou ali um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, enfim, mas em algum momento, aquela casa encheu de gente, e pessoas, e ali nasceu uma igreja. Eu vi uma igreja nascer, a partir da sala da casa de uma família. E esse exemplo eu poderia aqui replicar em muitos outros lugares. Quantas casas já começaram a igreja dessa forma? Várias. A sua casa, profeticamente, pode ser o início de uma igreja, pode ser o início de um movimento de Deus, o início de algo especial, ou então pode ser um lugar onde pessoas se convertem, pode ser uma maternidade espiritual, onde muitos bebês na fé vão nascer em nome de Jesus, aleluia. Imagina que alegria, você ajudar crianças espirituais nascendo na fé, bebês nascendo na fé. Ei, deixa eu falar uma coisa, de que vale ter uma casa bonita, confortável, uma sala legal, se ela é só para você e para sua família? Não, Deus não lhe deu uma casa bacana, confortável, só para você e para sua família, com certeza não, tudo que Deus nos dá, não é só para nós, lembra isso? Tudo que Deus nos dá, é para a gente servir alguém, é para a gente abençoar pessoas, ajudar pessoas. Ei, pensa nisso. Lembra de Filemão? Paulo começa dando a ele esse elogio: a igreja que se reúne na tua casa. Que nesse ano você possa abrir a sua casa para receber pessoas, em nome de Jesus. Chame gente para ir na sua casa, tomar um café com você, comer lá um pão, comer lá um bolo, comer lá alguma coisa que dê uma boa resenha. Mas o objetivo da carta de Paulo a Filemão vai além desse elogio, né, a Filemão, que tinha uma igreja na sua casa. Mas o apóstolo Paulo quer promover uma reconciliação entre 2 homens, Filemão e Onésimo. Se você prestou atenção aqui na leitura, você percebeu que Onésimo havia fugido da casa de Filemão algum tempo atrás, possivelmente alguns anos. Possivelmente entre a fuga de Filemão e o retorno dele, tem um período de tempo longo, alguns anos. Porque possivelmente Paulo conheceu, alguns falam em Éfeso, outros falam em Roma, enfim, mas quando Paulo escreve para Filemão, Paulo está preso em Roma, tanto é que ele diz: olha, eu prisioneiro em Cristo, né? Ele me foi útil aqui nas minhas algemas, me ajudou muito. O fato é que Onésimo estava afastado de Filemão. E por que será que ele estava afastado de Filemão? Ele era um escravo de Filemão, e um escravo naquele tempo só deixava de ser escravo se ele fugisse. E é muito provável que Onésimo fugiu de Filemão. E nós podemos até especular que ele talvez causou um prejuízo a Filemão. Talvez tenha roubado Filemão. Enfim, causou algum prejuízo. Porque Paulo diz: olha, aquilo que ele te deve, então ele devia alguma coisa, põe na minha conta. Então o apóstolo Paulo está preso, e ele ama Filemão, que ele ganhou para Jesus. Ele ama Onésimo, que ele chama de filho. E agora ele fala o seguinte: Filemão, eu quero que você receba de novo alguém que no passado te serviu, alguém que te prejudicou, mas que agora foi transformado, agora se converteu, agora é meu filho amado, é meu filho na fé também. E eu quero te convidar, Filemão, a receber de volta. Paulo chega a dizer o seguinte: olha, eu podia usar a minha autoridade apostólica contigo, né? Afinal, você me deve a tua vida,
mas eu não vou usar isso, eu não vou usar minha autoridade. Eu vou te pedir para que você faça isso de forma voluntária, e isso vai trazer alegria maior ainda ao meu coração. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que você e eu podemos ser promotores de reconciliação entre pessoas. Nós podemos ser como Paulo, que vê duas pessoas de mal, duas pessoas em conflito, e ora e trabalha para que eles se reaproximem. Talvez você pode ser em algum momento um Paulo, como Paulo, que vai unir pessoas que estão afastadas. Talvez você vai poder ajudar um casal que está em conflito, vai poder ajudar um casal aconselhando, orando, amando, ensinando, encorajando. Ou quem sabe vai poder ajudar um pai e um filho que estão de mal, que estão brigados, que estão afastados. Vai lá ajudar aquele pai e aquele filho se acertarem, aquela mãe, aquela sogra e aquela nora, aqueles primos, aqueles irmãos, ou aqueles amigos, ou aqueles irmãos da fé. Você pode ser aquele que vai promover reconciliação. Aprenda com Paulo a fazer isso. Paulo diz: olha, a minha alegria é ver que vocês dois estejam juntos. E aqui, meus irmãos, ao invés de você trabalhar para dividir as pessoas, para afastar as pessoas, para distanciar as pessoas, trabalhe para reconciliar as pessoas. Isso é muito mais nobre. Amém, gente? Sabe, eu tenho um desconforto, eu tenho uma tristeza com aquelas pessoas que vão para a internet falar mal de outros cristãos, falar mal de outras igrejas. Sabe, tem gente na internet que ganha dinheiro com isso, ganha engajamento, e fica malhando, falando mal de outros, falando mal. Meus irmãos, quem sou eu para falar mal dos outros? Deus que julgue, Deus que trate, Deus que corrija, Deus que faça. Ok, se eu não concordo com aquilo, eu não vou me associar lá, eu não vou apoiar, eu não vou investir, mas eu não vou ficar tirando pedra, até porque eu não conheço a realidade, até porque muitas pessoas estão falando de coisas que nem sabem direito. Há poucos dias atrás, eu não vou aqui dar nome, né, mas tinha um influenciador muito famoso no Instagram, que ele vendia cursos ensinando as pessoas a não fazer parte de determinado tipo de igreja. Olha só, um crente lá, um líder que vendia cursos para você não ser pentecostal. Como você não ser pentecostal? Meu irmão, se você não é pentecostal, não concorda, tudo bem, mas para que tu ficar falando mal dos caras, batendo neles? Aí agora, esse bonitão foi afastado do ministério por adultério, que era tão rigoroso, tão afiado na língua. Não trabalhe para fazer divisão, não trabalhe para afastar as pessoas, não atire pedra em outros ministérios, não atire pedra em quem você mal conhece. Tem gente aqui tem gente que eu conheço que fica falando mal de pastor, de líder que ele nunca chegou perto, nunca viu, mas já tem uma tese, uma narrativa. Calma, mais temor, mais cuidado, guarde para você as suas opiniões, trabalhe para reconciliar, não para dividir. Sabe de uma coisa, meus irmãos, guarda o que eu vou te falar aqui agora. Quando você ajuda pessoas a se reconciliarem, o diabo é derrotado. Quando pessoas se reconciliam, o diabo é envergonhado. Quando pessoas se perdoam, o diabo é envergonhado. Então, meu irmão, trabalhe para envergonhar o diabo, amém? Trabalhe para envergonhar o diabo, trabalhe para colocar um sorriso nos lábios de Jesus, promovendo a paz, a unidade, a cooperação, a reconciliação. Ah, meus irmãos, eu me lembro com tristeza disso, que quando eu e a Ana nos casamos, há 20 e tantos anos atrás,
há 27 anos atrás, quando nós nos casamos, o pastor da Ana Paula, na época, não foi ao nosso casamento no religioso. Por quê? Porque o pastor da igreja que nos emprestou o templo era alguém que ele não gostava. Ele tinha um problema com aquele pastor. Ele disse: não, eu não vou naquela igreja porque lá é a igreja do pastor tal. E eu pensei: uau, 2 pastores, que coisa constrangedora. E aí, meus irmãos, tem uma lição importante. Quando as pessoas estão de mal umas com as outras, isso não só prejudica aquelas 2 pessoas, mas afeta quem está no entorno, afeta quem não tem nada a ver com isso, afeta amigos, afeta familiares, afeta irmãos na fé, afeta às vezes filhos. 2 brigam, mas outros acabam sofrendo as consequências. Não. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, teve um pastor que entrou na nossa igreja lá em Porto Alegre, congregou conosco por um tempo, e aí ele saiu da igreja de um modo meio feio, meio deselegante, criou constrangimento, criou problema. Olha, eu fiquei desconfortável com algumas coisas que ele fez, que ele falou. Uau, e aquilo me deixou muito triste. E sabe o que me deixou mais triste ainda? Foi que a minha filha, na época, a melhor amiga dela era a filha daquele pastor. E aí, a minha filha e a filha dele, que não tinham nada a ver com o problema, pararam de conviver, pararam de andar juntas. Até que nós, passou um tempinho, sentamos, nos reconciliamos, conversamos, e falamos isso: olha, a gente deixou, a gente não só prejudicou a nós 2, não só a igreja, mas também nossas filhas, que eram amigas, que andavam juntas. Então, meus irmãos, vamos trabalhar para reconciliar, para que a gente não cause dor em pessoas que às vezes vão ser afetadas pelas nossas imaturidades, conflitos e problemas. Amém? Sim, eu sei, às vezes é preciso ter um afastamento temporário. Às vezes Às vezes quando tem um conflito entre você e alguém, ok, você não vai conseguir lidar com isso, nos primeiros dias, você vai ter que ficar algum tempo elaborando isso. Ok, eu entendo isso, mas isso não pode durar a vida inteira. Isso não pode ser para sempre. Isso não pode ser prolongado demais. Não, a gente tem que construir um caminho de reconciliação. Amém? Pavimentando caminhos, preparando os caminhos. Quando você se afasta de alguém por muito tempo, você deixa de viver coisas incríveis. Sabe qual é uma dor que eu tenho de alguns afastamentos que eu tive na vida? É que eu deixei de viver algo que poderia ter sido incrível. Mas porque eu me afastei, ou porque se afastaram, aquilo deixou de poder acontecer. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Nós somos chamados a reconciliar homens com Deus, amém? E somos chamados a reconciliar pessoas com pessoas também. Somos chamados a nos reconciliarmos. E nós podemos ser como Paulo. Paulo nos ensina isso. Ele trabalhou para reaproximar Filemon e Onésimo. Agora, nós também podemos aprender com Onésimo e com Filemon, Onésimo teve que aprender a fazer o quê? A voltar onde ele errou. Ele teve que voltar. É provável que ele tenha levado a carta. É provável que ele tenha estado lá e dizer: Filemon, eu vim aqui
E eu quero te pedir perdão, Filemão, pelo que eu fiz de errado. Olha, meus irmãos, Filemão nos ensina que quando eu erro, eu tenho que voltar onde eu errei. Reconhecer o meu erro. Pedir perdão. Se eu quiser ser um pouco, se eu quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu posso aprender com Zaqueu. O que Zaqueu nos ensina sobre voltar? Zaqueu nos ensina o seguinte: olha, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu não só vou pagar o que eu devo, eu vou dar 4 vezes mais ainda. Eu vou reparar o meu erro. Ok. Aprendo com o Onésimo o caminho de voltar e pedir perdão. Ei, talvez seja mais fácil você ajudar 2 pessoas a se reconciliarem do que você ser parte da reconciliação. Mas talvez Deus queira também que você não só seja como Paulo, que reconcilia pessoas, mas que também sabe procurar quem você prejudicou e reconhecer um erro, pedir perdão, restaurar, fazer algum movimento nesse sentido. Aprenda com Onésimo. Ou então, também aprenda com Filemão. Filemão também aprendeu. Aprendeu a fazer o quê? A perdoar, a tentar de novo, a recomeçar. Ele recebeu de volta alguém que lhe causou um dano. Ele recebeu de volta alguém que fugiu, alguém que deu problema para ele. Ele recebeu de volta. Ele recebeu de volta. E o que ele fez com o prejuízo? Bem, ele colocou na conta de Paulo. Foi o que Paulo disse: ei, Filemão, sabe o prejuízo? Põe na minha conta. Põe na minha conta. Sabe quem fala isso para nós hoje? É Jesus. Ele diz para nós: ei, coloca na minha conta. Coloca na minha conta. Talvez você possa ouvir o mesmo que o rei Amazias ouviu. Quem lembra do que o rei Amazias ouviu lá em 2 Crônicas 25:9, do profeta? Amazias já tinha pago um dinheirão lá para uns soldados, uns mercenários. E aí vai um profeta dizer o seguinte: Amazias, para essa guerra, Deus não quer contar com os mercenários. Mande embora os mercenários. Mas eu já paguei eles. Não tem problema. Olha o que o profeta falou: o Senhor pode dar-te muito mais do que isso. Obedeça, obedeça. E lance nas mãos de Jesus, que Ele tem muito mais para te dar do que isso. Sabe, meus irmãos, sabe uma coisa importante da vida cristã? Uma lição que ninguém gosta de aprender, mas todos nós vamos aprender. É aprender a perder. Todos nós. Se você não perdeu ainda, vai chegar a sua vez. Eu já perdi. Já perdi dinheiro. Já perdi da vida. É inevitável. Alguém, em algum momento, você vai ter que perder. Mas isso não é castigo de Deus. Não. É Deus te ensinando a ser forte, como diz aquela música. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a aprender a perder. Já falei aqui para vocês uma história, né? Meu filho uma vez tinha 7, 8 anos. Foi jogar um torneio de futebol, futsal. O time dele perdeu de 10-0. 11, sei lá, foi uma lavada. Eram os meninos maiores que eles. Ganharam de lavada. Acabou o jogo. O professor lá deu para cada criança uma medalha de participação. Meu filho perdeu de 11-0, saiu com uma medalha no peito. Eu disse: não. Ok, né? Ali na frente eu fiquei quieto, né? Enfim. Cheguei no carro e disse: Miguel, tu quer guardar uma medalha depois de uma derrota de 11-0? É, pai, uma vergonha, né? É muito vergonha. Aceita a derrota, aceita que tu perdeu, joga fora essa medalha. Um dia tu vai ter uma medalha porque tu mereceu, porque você ganhou. Mas enquanto você não ganha, aceita a derrota, levanta a cabeça, te prepara para a próxima batalha. Assim é a vida. Jogou fora a medalha.
depois ganha muitas outras, mas assim é a vida. Quem não aprende a perder, não vai valorizar a vitória. Então nós podemos aprender com Paulo, a aproximar pessoas, podemos aprender com Onésimo, a pedir perdão, a reparar, podemos aprender com Filemão, a perdoar e seguir em frente, porque tudo isso, meus irmãos, é parte de um movimento maior, que é o movimento de amar e cuidar as pessoas. Já que esse ano nós estamos querendo promover uma cultura de amor e cuidado, nós vamos ter que trabalhar pela reconciliação, porque quem ama, promove reconciliação. Quem ama se alegra em promover reconciliação. Quem ama se alegra em ajudar pessoas a andarem juntos. E é isso que você e eu somos chamados a fazer em nome de Jesus. Eu convido você a se posicionar esse ano, de que você não vai trabalhar para dividir, para afastar, pelo contrário, você vai trabalhar para reconciliar pessoas, para promover a unidade, promover o amor, para perdoar, para pedir perdão, porque é assim que nós vamos refletir a imagem de Jesus. É assim que nós temos uma igreja que ama e que cuida, uma igreja que vive e reflete o Evangelho. Esse é o nosso chamado, e se você concorda com isso, fique de pé e diga: eu estou junto, porque é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus, amém.